Fala pessoal, bem-vindos à nossa cobertura de prova. Meu nome é Marina Viana, professora de cirurgia geral aqui da Medway e hoje a gente vai abrir cirurgia na cobertura de provas 2024 com Enari. E agora vamos entender alguns pequenos detalhes antes de fato, para as nossas apostas desse ano. Primeiro, nós só temos 3 provas, 21, 22 e 23, que foi quando o Enari começou. As questões elas são bastante diretas e muitas vezes, na grande parte das vezes, não tem imagem, então fiquem tranquilos. Os casos são bastante sucintos e costumam a cobrar de vocês epidemiologia e clínica, certo? Então vamos lá para as apostas desse ano. O que vale a pena você recordar? Cuidados pré-operatórios, mas um detalhe muito específico que vocês vão ver. Câncer gástrico, algumas classificações. O manejo da nefroletíase, a diferença entre manejo de urgência e manejo eletivo. Trauma abdominal, que com certeza vai cair, e feridas. Vamos começar com cuidados pré-operatórios, então, mas mais diretamente sobre o suporte nutricional pré-operatório. E a primeira pergunta que você deve fazer é quando eu vou fazer, né? Quem que é o paciente que precisa? Então, tem que lembrar dessa tabela de indicações de suporte nutricional no pré-operatório. Vai fazer para aquele paciente que perdeu de 10 a 15% do seu peso em 6 meses ou aquele paciente que perdeu 5% ou mais em 1 mês, certo? Além de fazer para aquele paciente que já tem um antecedente de desnutrição ou alguma doença crônica importante, certo? Doenças catabólicas. Vai fazer para pacientes principalmente com albumina sérica menor do que 3 e transferrina menor que 200. Certo? Mas entenda que esse paciente só vai ser aceito nesses parâmetros de albumina menor que 3 e transferrina menor que 200 se ele não tiver nenhuma inflamação, disfunção hepática ou renal, ok? Vai fazer também para aqueles pacientes com IMC menor do que 18,5, além dos pacientes que você já sabe que no pós-operatório vai ser difícil repor toda a necessidade calórica que ele precisar, certo? Pré-operatório, interoperatório e pós-operatório. E óbvio, vai fazer também para aqueles pacientes que têm uma perda sanguínea estimada de mais de 500 ml, cirurgias de muito grande porte. E por fim, para aqueles pacientes com doenças altamente catabólicas, como pancreatite e grande queimado. A segunda pergunta, depois do quando, é como. Como que eu faço? E essa é a minha aposta para esse ano. Com certeza vai cair no Enari alguma questão que vai pedir para você direcionar o suporte pré-operatório do seu paciente nutricional, ok? Então vamos lá, a resposta do como é pela via de nutrição, você tem que escolher a via de nutrição e ela vai ser sempre a mais fisiológica possível. E quando eu estou falando de fisiologia, eu preciso sempre pensar em, primeiro, eu vou fazer esse paciente tentar comer pela boca, via oral. Se não for possível, eu passo uma sonda nasointeral e faço esse suporte nutricional via enteral. Se não for possível, mais uma vez, eu pego um acesso central e faço nutrição parenteral, ok? Então entenda que sempre você vai do mais fisiológico para o menos fisiológico. E por quanto tempo que você faz essa nutrição? Para doenças neoplásicas, né, cânceres, doenças malignas, você não vai ficar prolongando, né, o tempo de nutrição pré-operatória, porque esse paciente tem uma doença que precisa ser resolvida rapidamente. Então, vai fazer por 7 a 14 dias no máximo. Agora, quando a gente está frente a uma doença benigna, né, por exemplo, uma acalásia que vai ser operada e o paciente está desnutrido, eu posso lançar mão de uma nutrição de até 3 semanas. Afinal de contas, esperar esse tempo não vai mudar o prognóstico do nosso paciente, certo? Um outro detalhe que a prova do Enari gosta muito de cobrar é o cálculo da necessidade básica nutricional do paciente e eles gostam de usar a fórmula de Harris-Benedict. Me acompanha porque esse detalhe é o pulo do gato na prova do Enari. Você vai fazer para mulheres o cálculo do gasto energético basal nessa fórmula. 65,5 mais 13,75 vezes o peso da paciente em quilos, mais 1,85 vezes a altura da paciente em centímetros, menos 4,68 vezes a idade, tá? Segura o raciocínio e vamos ver para os homens. Homens é 66,5 mais 13,75 vezes o peso em quilos, mais 5 vezes a altura em centímetros,
menos 6,78 vezes a idade. Marina, vale-me Deus, né? Como é que eu vou decorar todos esses números? E o bizu da questão é que no Enari eles não pedem para você fazer o cálculo, mas você precisa entender quais são as variáveis que a fórmula de Harris-Benedict leva em consideração para fazer o cálculo da necessidade calórica. Então, coloca na sua cabeça que você vai precisar do peso em quilo da paciente, do paciente, da altura em centímetros e da idade. São essas 3 variáveis usadas para a gente calcular a necessidade calórica, tá? E um outro detalhe importante, você vai multiplicar essa conta por 1,1 para aqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgias eletivas e 1,95 para pacientes com cirurgias de grande porte, emergência ou situações de catabolismo extremo e de grande estresse, tá? É dessa maneira que o Enari cobra esse cálculo, certo? Variáveis e por quanto você multiplica em cada situação, tá certo? Agora, um pouquinho mais sobre necessidades calóricas, porque o Enari gosta. Via de regra, 15% da dieta do paciente, do valor calórico total desse paciente cirúrgico, vai ser de proteína, 35% de lipídio e 50% de carboidrato. E entenda que a necessidade proteica num adulto normal, eu, você, é de 0,8 gramas quilo dia. Para um paciente cirúrgico, isso sobe para 1,5 a 2 grama quilo dia. Enquanto para aquele paciente muito grave, é 3 gramas quilo dia, certo? Esses são pequenos detalhes que podem cair na sua prova. E mais uma diquinha antes da gente partir para a diferença entre nutrição parenteral e enteral. O balanço hídrico e necessidade hidroeletrolítica. Pode ser que o Enari peça para você calcular. E você vai calcular balanço hídrico pegando os líquidos que esse paciente recebeu, certo? E subtraindo as perdas sensíveis, como por exemplo, conteúdo do dreno, conteúdo de sonda nasogástrica aberta, conteúdo de sonda vesical, menos as perdas insensíveis, como por exemplo, o suor. E existe um cálculo para a gente chegar nas perdas insensíveis, que é 0,5 vezes o peso do paciente vezes as 24 horas, que é para ver o quanto ele perdeu naquele dia. É dessa maneira que você faz o balanço hídrico para entender se é um balanço positivo ou negativo. E aí, quando a gente pensa em necessidade diária, né, de eletrólitos, hídrica, água, a gente precisa de 30 ml por quilo, enquanto sódio é 1 a 1,5 mEq por quilo. Potássio, 1 mEq por quilo. E, por fim, o aporte calórico mínimo é 400 quilocalorias, que é compatível com 100 gramas de glicose, tá? Olha essa tabela antes da prova que você não vai se arrepender. Agora sim, vamos para as indicações da dieta enteral e da dieta parenteral. Então, quando eu estou pensando em dieta enteral, é importante você lembrar que ela tem grandes vantagens frente à dieta parenteral. Lembrando que a enteral é por sonda, certo? Então, ela vai prevenir a atrofia, certo, desses enterócitos, vai impedir translocação bacteriana, ou seja, impedindo infecções, vai fazer com que o seu doente tenha uma boa resposta imune. Mas existem algumas contraindicações para usar a dieta enteral. Paciente que tem vômito recorrente, paciente com ilho paralítico, pacientes com quadros obstrutivos ou quadros de isquemia intestinal, paciente com hemorragia digestiva alta e, claro, instabilidade hemodinâmica. Qualquer um desses pacientes não vai ter habilidade de digerir aquela dieta enteral, certo? São pacientes que não vão poder se alimentar, ok? E aí, como complicação, a mais comum é a diarreia pela alta osmolaridade dessa dieta enteral. Mas a gente pode ter vômitos também por conta da gastroparesia e pneumonia aspirativa, porque muitas vezes esses pacientes são graves, a dieta pode refluir e eles podem broncoaspirar. Agora, olha o bizu da dieta parenteral. Qual que é a indicação? Primeiro de tudo, entenda que a dieta parenteral é um tipo de dieta mais invasivo, porque ela pode ser feita por um acesso periférico, mas não é o ideal. O ideal é que seja feita por um acesso venoso central por conta do aporte de calorias, né, pelo aporte de proteínas que você vai fazer ali na dieta, tá certo? E a indicação é para todas as contraindicações da dieta enteral, tá certo? Então eu posso fazer dieta parenteral para paciente com vômito recorrente, para paciente com gastroparesia, certo? Para paciente com obstrução intestinal e isquemia. Afinal de contas, eu estou jogando nutrição
para dentro da corrente sanguínea dele, tá? Não estou atuando no trato gastrointestinal. A única contraindicação bastante óbvia é a instabilidade hemodinâmica. Não vai ficar dando aporte nutricional para paciente instável, certo? E como complicação, a maior de todas com certeza é a infecção desse acesso venoso central. Além disso, o paciente que usa a dieta parenteral também tem muito distúrbio hidroeletrolítico e às vezes pode ter episódios de diarreia. Combinado? Passando para o segundo tópico, então, de cuidados pré-operatórios, que é antibiótico profilaxia. E aqui a ideia é vocês entenderem a diferença da profilaxia da terapia. Via de regra, antibiótico profilaxia a gente faz para todas as cirurgias, com alguma ressalva que a gente vai ver na tabela na sequência. E aqui não faz profilaxia nas cirurgias infectadas, porque na infectada é antibiótico terapia, certo? A profilaxia é por via endovenosa e pode ser feita por até 24 horas, com exceção de cirurgias com uso de próteses, que aí a gente estende para 48 horas, tá? Enquanto a terapia é para todas as cirurgias que são infectadas. E o tempo e a dose são bastante sítio-dependentes, certo? E uma vez que a gente falou de profilaxia e terapia, a gente precisa se perguntar como que classifica as cirurgias. E aí vem a nossa tabela-chave. Uma cirurgia limpa, pessoal, é aquela cirurgia que não vai penetrar nenhum tipo de trato, tá? Não penetra trato urinário, trato respiratório, gastrointestinal, não tem inflamação, não é uma cirurgia que resulta de um evento traumático, certo? Tanto é que na nossa tabela não seria indicado nem fazer antibiótico profilaxia para esses pacientes, tá? Mas na vida real a gente acaba fazendo, certo? A indicação final para fazer antibiótico, segundo a nossa tabela, para cirurgias limpas, são neurocirurgias, certo? Cirurgia com manipulação de prótese, como as ortopédicas, tá? Pense da seguinte maneira, toda cirurgia limpa que se complicar vai levar a uma consequência muito grave, a gente vai fazer profilaxia sim, tá certo? E exemplos de cirurgias limpas, angioplastia, neurocirurgia, cirurgia plástica, herniorafias eletivas, tá bem? Na sequência, a gente vai ter as potencialmente contaminadas, que tem sim uma penetração de trato geniturinário, respiratório ou até mesmo gastrointestinal, mas de uma maneira controlada, não tem extravasamento de conteúdos, tá? E aqui a profilaxia vai ser para gram positivo, com cefazolina, tá? E quais são essas cirurgias? Cirurgias do aparelho digestivo ou urinário, como por exemplo uma gastrectomia, como por exemplo uma nefrectomia, ok? E olha a diferença para contaminada, que são aquelas cirurgias em que ocorre uma abertura acidental, né, de algum dos tratos, como uma abertura acidental de uma alça, da vesícula, que existe uma inflamação naquele órgão, mas não é uma inflamação purulenta. A gente tem muita fibrina, por exemplo. E não é cirurgia que tem uma infecção vigente. Ela tem uma grande contaminação, porém não tem uma infecção. Nesses pacientes, a gente vai cobrir gram positivo e gram negativo. E um exemplo para você levar para a prova são colecistectomias inflamadas e feridas aí com secreções mais espessas ou conteúdos espessos na cavidade, tá bem? E olha a diferença para infectada, pessoal. São feridas traumáticas, tecidos desvitalizados, corpo estranho, né, dentro da barriga ou no corpo do paciente, contaminação fecal ou infecção clínica, pus, tá bom? Aí, não tenho o que falar, é antibiótico terapia e não profilaxia. Um exemplo são as perfurações intestinais, são as fraturas expostas com mais de 4 horas e tudo que tiver grande quantidade de pus, certo? Amarramos esses dois conceitos aqui de cuidado pré-operatório? Então vamos falar alguns detalhes de câncer gástrico. Como eu comentei com vocês, o Enari gosta de epidemiologia. Então não se esquece que é o câncer mais comum no Japão, e normalmente é típico daqueles pacientes idosos. Tem uma alta mortalidade porque os sintomas são muito silenciosos e muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio, numa doença avançada. O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma. E aí, um bizu para você lembrar é que no GIST,
a gente tem aí o proto-oncogênese KIT ou CD117 como marcador. E o linfoma MALT tem uma relação altíssima com a presença de H. pylori, certo? Esses são os conceitos epidemiológicos que o ENARI pode cobrar. E quais são os fatores de risco, né, para esse adenocarcinoma gástrico? Existem fatores alimentares, como um consumo elevado de nitratos, que estão presentes em todos os alimentos embutidos, ou também ingesta de alimentos de má qualidade. Tem aqueles que são relacionados ao próprio paciente, aqueles pacientes que já fizeram uma cirurgia gástrica prévia e fizeram anastomose em Billroth 2, têm mais chance de desenvolver câncer gástrico. Pacientes com pólipos adenomatosos, e aí lembra daquele paciente com PAF, né? Paciente com polipose adenomatosa familiar não tem pólipo só no cólon, pode sim ter pólipos gástricos. E óbvio, infecções por H. pylori, lembrando aí do link com linfoma MALT. Por fim, anemia perniciosa. E é claro que também tem os fatores genéticos, como a inativação dos genes P16, P54 e APC, que são genes de supressão tumoral, certo? E não se esquece que o câncer hereditário está relacionado ao gene CDH1. Pequenos detalhes, né, pequenos conceitos epidemiológicos que o ENARI pode pedir de você. Uma outra coisa que eu aposto também que pode aparecer é a classificação de Borman, que é aquela classificação endoscópica. Você entra com o endoscópico e olha para aquele tumor. Qual é a cara do tumor? O Borman 1 é aquele tumor que é polipoide, certo? Enquanto o Borman 2, ele é ulcerado. Borman 3, ele é ulcerado, mas também é infiltrativo. Ele está descendo para as outras camadas ali do nosso estômago. E por fim, o Borman 4 é o infiltrativo difuso, também chamado de limite plástica. Visualmente falando, polipoide Borman 1, ulcerado Borman 2, ulcerado infiltrativo é o 3 e infiltrativo difuso ou limite plástica Borman 4. Para finalizar, precisa sim saber da classificação de Lauren para câncer gástrico, que diferente de Borman, que é uma classificação macroscópica e endoscópica, aqui ela é microscópica, ela é histológica. O primeiro tipo é o intestinal, em que a gente vai ter as células aderidas em formação tubular ou glandular. O paciente típico do tipo intestinal é o paciente idoso, certo? E o fator de risco principal é a metaplasia intestinal e atrofia gástrica. O tipo intestinal ele tem uma disseminação hematológica, certo? E está associado também a uma mutação genética chamada instabilidade de microsatélites. Por fim, tem também mutação do APC, aquele gene de supressão tumoral, e a inativação de P16 e P53, tá? Agora, olha a diferença para o difuso. O difuso é aquele tipo histológico que você encontra células em anel de Synnet, e ele vai acometer uma população mais jovem, então, por isso é um tumor muito mais agressivo. Tem um fator de risco bem peculiar, que é a associação com o tipo sanguíneo A. A disseminação do tipo difuso, ela é transmural, tá? Ela é linfática e não hematogênica, igual no intestinal. Tem aí uma E-caderina diminuída e também tem a inativação do genes P16 e P53. Mas o que você precisa saber de fato é que o tipo intestinal tem a formação tubular ou glandular, vai acometer homens mais idosos, tá? Então é um câncer menos agressivo se comparado ao difuso, e tem aí como fator de risco metaplasia intestinal e atrofia gástrica. Enquanto o difuso é um tumor muito grave que acomete pacientes jovens, na maior parte das vezes mulheres, tem essa relação peculiar com o tipo sanguíneo A e tem as células em anel de Synnet, certo? Vamos para o terceiro tópico então, que é saber o tratamento, né, do cálculo que está na urgência e do cálculo eletivo. Base do tratamento é igual para os dois casos. Eu vou fazer analgesia simples, tá? Depois eu parto para anti-inflamatórios, lembrando que você precisa ficar de olho para pacientes que são idosos e que já têm creatinina alterada. Posso sim usar opioides, mas lembre-se sempre que a analgesia é escalonada, tá certo? Quando você pensar em hidratar esse paciente, não hiperidrate.
Pensava-se no passado que hiperidratar facilitaria a expulsão do cálculo, mas se a gente está falando de um cálculo obstrutivo, o paciente só vai ter uma dilatação da cápsula renal, tá? O que vai ocasionar mais dor. Então, não existe indicação de hiperidratar esses pacientes. Para pensar em terapia expulsiva, é só se o cálculo tiver menos de 1 centímetro e tiver no ureter médio ou distal. Cálculos no ureter proximal, ou seja, lá perto do rim, são muito mais difíceis de serem expelidos com terapia expulsiva. E quando a gente fala de terapia expulsiva, a gente está falando do uso de alfa-bloqueador, tansulosina ou doxazosina, que vai relaxar esse ureter, ajudando, né, que esse cálculo saia e caia dentro da bexiga. Por fim, a gente vai remover, não vai indicar terapia expulsiva para cálculos maiores de 1 centímetro. Mas é óbvio que para fazer terapia expulsiva ou para indicar remoção cirúrgica, eu preciso excluir qualquer sinal de infecção, certo? Sendo assim, a antibiótico terapia ela não está indicada logo de cara. Eu preciso avaliar esse paciente. E aí é que é o pulo do gato e o que é importante. A pielonefrite obstrutiva é quando eu tenho um cálculo naquele ureter, parado naquele ureter, associado a uma infecção, ou seja, o tal do cálculo obstrutivo, que vai levar eventualmente a uma piora da função renal. Nesses casos, você não vai fazer terapia expulsiva, você não vai entrar com um aparelho, usar laser, quebrar o cálculo e extrair o cálculo. Você vai apenas passar um duplo J ou uma nefrostomia, fazendo o desbloqueio dessa via urinária, dar antibiótico, hidratar e vazar, tá certo? Então, o tratamento cirúrgico resolutivo definitivo do cálculo vai ser apenas na ausência de infecção vigente, porque você está proibido de manipular o trato urinário desse paciente se ele estiver infectado. Mais uma vez reforçando, nesses casos, passe um duplo J ou uma nefrostomia e vaze. A abordagem definitiva do cálculo fica para um segundo momento. Sendo assim, olha a nossa tabela guia. O tratamento cirúrgico do cálculo ureteral, cálculo que está no ureter. Se eu tenho uma pielonefrite, é duplo J e adeus. Se eu tenho um cálculo distal, que eu não consigo fazer terapia expulsiva, eu uso o ureterorreno semirrígido, certo? Agora, se eu tenho um cálculo proximal, eu posso usar tanto o semirrígido em mulheres, lembrando que o semirrígido não alcança o ureter médio nem proximal de homens, porque a uretra é mais longa do que a nossa uretra, obviamente. Então, eu lanço mão do ureterorreno flexível, aquele aparelho que parece um endoscópio, tá certo? Bora lá revisar então a arma de fogo. Como eu falei, se teve disparo, é delgado. Normalmente, são lesões de altíssima energia, então não é só o órgão que o projétil atingiu que vai ser lesado, é todo o trajeto em volta por essa dissipação de calor, tá? Em quase 100% dos casos, a gente vai fazer laparotomia, mas existe uma tendência a aparecer em prova de tratamento conservador. Só que para fazer tratamento conservador em ferimento por arma de fogo, você precisa que o paciente tenha um exame físico confiável, ou seja, ele não pode estar sob influência de nenhuma droga, de substância psicoativa, ele tem que estar orientado. Ele precisa estar, obviamente, estável hemodinamicamente e você tem que ter uma tomografia que mostre que não teve penetração da cavidade, assim como você precisa ter ou pode ter lesões hepáticas e renais de baixo grau. Se for esse aqui o panorama, você pode pensar em fazer tratamento conservador, tá bom? Agora, olha a diferença para o trauma de arma branca, né? É o tal do furou é fígado, principalmente se a gente está falando de parede anterior. Porque se eu tomar uma facada no flanco ou no dorso, provavelmente vai pegar cólon, rim, órgãos que estão retroperitoneais, certo? E aí tem as indicações imediatas de laparotomia, que são aquelas velhas que vocês já sabem. Instabilidade hemodinâmica, peritonite, sangue franco pela sonda nasogástrica ou pelo toque retal, pacientes com empalamento, certo? Ou pacientes eviscerados. Tudo isso significa que você tem que operar esse paciente de cara. Não tem choro nem vela. Fluxograma de ferimento por arma branca na barriga, na parede anterior. Tá, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é fazer a exploração digital.
Esse é o ponto fundamental e você faz todas as vezes. A laparoscopia ela vai ficar restrita para aqueles casos em que o paciente é muito gordinho ou o exame físico é muito duvidoso, porque a ideia da penetração, da exploração digital é você colocar o seu dedo e sentir ou a aponeurose ou a alça desse paciente, tá certo? Então vamos lá. Fiz a minha exploração digital, posso fazer o FAST porque está na sala de emergência, mas o que direciona é a exploração digital. Não penetrou a cavidade, eu senti a aponeurose. Glória ao Senhor. Sutura essa ferida, faz antibiótico terapia e manda para casa, ok? Agora, se eu coloquei meu dedo e teve penetração da cavidade, aí você vai levar para a laparotomia e tratar conforme a lesão que você encontrar, certo? Porém, existe também a possibilidade de um tratamento mais conservador. Você vai fazer uma observação desse paciente. É claro que ele tem que estar estável para você poder fazer isso. E como é que faz a observação? Exame físico seriado, hemograma seriado, certo? E controle muito severo dos sinais vitais. Caso esse paciente evolua com um exame físico de abdômen cirúrgico, por exemplo, uma peritonite, aí ele vai para a laparotomia direto. Se esse paciente começa a apresentar uma alteração laboratorial, uma queda de HB, uma leucocitose, aumento de PCR, eu vou fazer um exame de imagem ou eu posso levar para a laparoscopia para ver o que está acontecendo, certo? Entendemos? Então vamos ver agora o que vai acontecer na facada do flanco e do dorso. O ponto mais importante é que flanco e dorso não faz exploração digital. Mais uma vez, não faz exploração digital. Você faz tomografia com triplo contraste, endovenosa, via oral e retal, certo? Agora, se você me perguntar, Marina, ele está instável, né? E aí, o que eu faço? Não tem o que fazer. Tem que tentar estabilizar o seu doente para depois levar para a tomografia. É claro, se estiver muito instável, aí você vai acabar levando para a cirurgia logo de cara e seja o que Deus quiser na hora de encontrar o problema, tá bem? Mas vamos lá, ele está estável, eu fiz a tomografia e está normal. Ótimo, foi só um ferimento superficial, suturo, antibiótico e alta. Agora, se evidenciou alguma lesão, eu levo para a cirurgia e trato conforme o que eu encontrei, tá bom? Olha a diferença para o trauma contuso, que a gente comentou. Se bateu normalmente, é baço. Mas existem alguns mecanismos de trauma que são batidos na prova. E o primeiro deles é o trauma do cinto abdominal, tá? Que normalmente a lesão ela é de delgado, ela é do mesentério, pode levar a trombose da ilíaca, a trombose de aorta por conta da compressão do cinto e até mesmo a fratura de chance, que é a fratura do processo transverso por conta do cinto de segurança. Se eu estou pensando do cinto de 3 pontas, eu posso ter lesão de abdômen superior, né, associado a essas que a gente acabou de falar, lesão da artéria inominada, que é aquela que sangra demais, que pode ser pega na traqueostomia e aí é um Deus nos acuda, lesão de carótida, subclávia ou até mesmo vertebral. Quando você pensar em lesão do airbag, tem que pensar em lesão na face, né, no olho, contusões cardíacas também, porque o airbag estoura aqui na região da face e do tórax. Se eu pensar em lesão de víscera sólida, aí você vai lembrar que se bateu é baço. Na sequência, o órgão mais acometido é fígado, certo? E aqui também tem fluxograma. Se eu estou falando de um paciente estável hemodinamicamente, a pergunta é, o exame é confiável? Eu consigo fazer o exame dele sem ele estar alcoolizado, sob efeito de substância? Ele está bem? Sim, ótimo, né? Se o exame dele é confiável, eu posso só fazer o FAST. Se eu fiz o FAST e o FAST é positivo, eu peço uma tomografia e trato. Se eu fiz o FAST e ele é negativo, eu posso deixar ele em observação e dou alta assim que ele estiver melhor, completamente acordado e orientado. É uma conduta meio arriscada, eu diria, mas é uma opção no nosso fluxograma. Agora, se o exame físico não é confiável, ele vai direto para a tomografia, para a gente entender o que está acontecendo. Afinal de contas, ele está estável hemodinamicamente. E aí, se tiver lesão, a gente trata, se não, a gente deixa em observação, ok? Olha a diferença para o paciente que está instável hemodinamicamente. Vai fazer o FAST. FAST positivo é laparotomia, tá? FAST negativo, procure outros focos para aquela instabilidade, tá? Procure, porque pode ter uma fratura de pelve, uma fratura de osso longo, mas faça uma busca ativa. Se você não encontrar nada, estabilize o seu paciente e manda para a tomografia assim que possível, ok?
Último tema aqui da nossa aposta são as feridas. E não dá para falar de ferida sem falar das fases da cicatrização, que é a inflamatória, proliferativa e de maturação. Na fase inflamatória, a gente vai ter aquela duração de 4 dias do evento traumático, da cirurgia, do ponto, certo? E como é que é? O que acontece aqui na fase inflamatória? A gente vai ter uma hemostasia e um controle infeccioso daquela lesão. A célula principal é o neutrófilo, que é o primeiro a chegar, certo? Tentando limpar ali a ferida. E depois o macrófago, que é de fato o carro-chefe da fase inflamatória. Qual é a grande questão dessa fase? Pode ocorrer sangramentos, certo? Pode ter uma hiperativação inflamatória e uma infecção. Olha a diferença para a fase proliferativa, que é do 2º ao 21º dia, certo? Aqui a gente vai ter a formação de novos vasos, a angiogênese, além da fibroplasia, certo? A multiplicação aí dos fibroblastos e do começo da epitelização dessa ferida. Então, a célula principal vai ser o fibroblasto, que vai começar a fazer aquela matriz inicial de colágeno tipo 3, que ele é mais elástico. Então, veja que nessa fase não tem contração de ferida, tá certo? O grande problema aqui é que podem ocorrer anomalias cicatriciais e podem surgir neoplasias em cima desse local. E por fim, a maturação, que vai durar de 3 semanas a 1 ano. Nessa fase, a gente tem a contração da ferida e a remodelação. A célula principal aqui é o miofibroblasto, que vai aumentar a produção de colágeno do tipo 1, que é mais resistente. Lembra? Tipo 3 é um colágeno mais elástico. Tipo 1 é o mais resistente, é por isso que vai dar essa contração da ferida. E o grande problema é de fato ocorrerem anomalias cicatriciais importantes por conta de contratura e surgimento de neoplasias. Existem alguns fatores que influenciam a cicatrização que vocês têm que saber, que é pacientes com infecção local, paciente com isquemia ali cicatricial, paciente com diabetes mellitus, que prejudica muito a cicatrização, pacientes que foram submetidos à radiação ionizante, vozinhos, claro, desnutridos, pacientes com deficiências de vitaminas como A, C, zinco e ferro e pacientes que usam glicocorticoides principalmente. Para finalizar, a diferença entre queloide e cicatriz hipertrófica. Não se esquece que queloide não vai respeitar a borda da ferida e não vai regredir com o tempo. Pelo contrário, só vai piorando, é aquele amontoado ali de queloide. E normalmente acontece acima da clavícula. Então, basicamente, né, aqui na região do tronco superior, membros superiores e face. Tem uma maior prevalência, sim, pacientes com a pele mais escura, pacientes negros e para aqueles que têm uma susceptibilidade genética. E isso aqui é o queloide. Gigantesco, não respeita a margem e não regride. Para tratar, existe um pequeno detalhe, porque eles recidivam muito fácil, tá? Então, eu posso fazer excisão com bracterapia, excisão com infiltração de corticoide, mas normalmente eles recidivam e o paciente odeia. Olha a diferença para a cicatriz hipertrófica, que é aquela que vai respeitar a borda da ferida, que pode sim regredir e melhorar com o tempo e que normalmente vai aparecer em áreas do quê? De flexão do corpo. Existe uma maneira de evitar que ela apareça, que é o quê? Evitando a tensão naquela cicatriz, certo? Colocando às vezes silicones cirúrgicos, cola cirúrgica, tá certo? Isso aqui é uma cicatriz hipertrófica. Olha que gracinha, ela respeita a borda da ferida. Para tratar, então, eu posso fazer injeção de corticosteroide, curativos com silicone, radiação local, compressão contínua e até mesmo retinoides tópicos e, para aqueles casos mais graves, bleomicina, interferon gama e fluoracil. Então é isso, pessoal. Essas são as nossas apostas para o ENARE 2024. Contem com a gente está junto aí nessa reta final. E não esqueçam que a gente vai ter as dicas de última hora na véspera da prova. Pra cima!